Olá pessoal, esse é o próximo vídeo em que eu vou falar sobre mais um modelo de família. Na verdade eu falei que eram 4, mas na realidade são 5 modelos, porque eu estava esquecendo desse modelo de família que é a família mista. Nós falamos nos vídeos anteriores sobre a família simbiótica e a família cismática. A família mista é um misto em que metade dessa família é simbiótica e a outra metade é cismática. Então, dentro do que a gente já falou, você pode perceber como que se dá essa dinâmica familiar. Essa é uma família onde um dos cônjuges traz uma personalidade mais simbiótica e o outro traz toda aquela personalidade de uma cisma. Então, o exemplo que eu costumo dar é que, vamos colocar aí que a mãe seja simbiótica. Enquanto a mãe quer que o filho fique com ela o tempo todo, né? Fala, filho, vem de Avon comigo, nós dois vamos andar o dia inteiro junto e tal. O pai tá falando, cara, acorda cedo, vai pro mundo, vai enfrentar, vai trabalhar, né? Então, os próprios filhos, eles percebem essa divergência entre os pais. E os filhos, eles logo, quando criança, eles percebem essa diferença e eles usam isso ao seu favor. Então, diante de uma situação em que eles precisam do amparo, em que eles precisam da superproteção, eles vão buscar, por exemplo, a mãe que vai trazer essas características sobre ele. Em uma situação que eles precisam sair, que eles precisam realmente ter uma autonomia, eles vão pedir uma orientação para quem? Para o pai. E os filhos também, eles acabam vivenciando muitas emoções, né? Porque uma visão de alguém simbiótico é de um mundo que é cruel, é de um mundo que as pessoas são más. E em casa existem apenas as pessoas que são boas, as pessoas que são afetuosas. Um exemplo disso é o filme Os Croods, em que a menina percebe, ela tem já uma característica de quero viver a vida. E o pai, a mãe, a própria família quer viver na caverna. A caverna é o melhor lugar. Então você imagina que tem alguém nessa família que quer que eles permaneçam na caverna, mas existe alguém da família que está dizendo, vamos nos aventurar, você precisa enfrentar, você precisa viver a vida. Então os filhos, eles percebem isso e eles usam isso a favor deles. E o casamento, consequentemente, acaba tendo algumas conturbações, né? Porque não é fácil um cismático viver com um simbiótico. Enquanto um precisa de carinho, precisa de palavras de afirmação, precisa de elogios, o outro está voltado para a crítica, o outro é um líder nato, o outro tem um senso de competição, o outro não está tão disposto a viver sempre juntos, viver sempre unidos, né? Então, o casamento, ele acaba sendo um casamento mais conflituoso por conta dessas divergências. Os pontos positivos que essa família tem é que, poxa vida, você conviver com uma pessoa que tem uma personalidade diferente da sua, que traz uma bagagem hereditária da família de origem diferente, dá a oportunidade de você absorver aquilo que é positivo. Então, o simbiótico, ele tem muita coisa boa para oferecer para o cismático, né? Normalmente é ele que lembra que existem as festas de aniversário, de que existem as comemorações importantes. Ele sempre quer fazer uma festinha, né, de aniversário de 1 mês da cachorrinha e para chamar toda a família, para comerem, beberem, serem felizes. E isso é importante porque o cismático, ele não tem essa característica. Para ele, para que fazer festa? Para que dar presente? O importante é a minha presença. Então, ele vai aprendendo com o simbiótico de que tem situações de que é extremamente importante comemorar, é extremamente importante estar unido. E o simbiótico tem muito a aprender com o cismático também, porque ele pode ver no cismático essa liberdade, essa autonomia. Ele vê no cismático a independência, algo que ele necessita, e ele consegue absorver essas características tão positivas no cismático, absorvendo na sua própria personalidade. Então, nós costumamos dizer que um casamento entre simbiótico e cismático é uma oportunidade de ver o mundo sobre uma nova óptica. Os pontos negativos é que, por conta dessa divergência, pode sofrer aí constantes conflitos, principalmente no começo do casamento, até se ajustarem, né, e construírem um sistema familiar próprio, seu,
eles passam por esse momento de conturbação, onde um fala, ah, mas na minha família era dessa forma, aí o outro diz, ah, mas na minha família isso nunca existiu, nós fazemos dessa maneira e tal. Então, o ponto negativo é que eles terão uma maior dificuldade de se estabilizarem, de construírem as suas próprias regras, de construírem a sua própria forma de comunicação. E um outro ponto negativo é que pode construir nos filhos uma personalidade meio que oscilante, em que ora eles são egocêntricos, né? Em que ora eles são orgulhosos, tem esse senso aí de disputa que o cismático traz, ora eles são frágeis, ora eles têm um ego frágil, que é uma característica da família simbiótica, que pode produzir. Então, eles podem oscilar entre esses dois egos, o que é um ponto negativo, porque eles nunca estão firmados em um eu firme. Um aconselhamento que nós damos para as famílias mistas é de conversar com o casal, de que eles precisam ter uma única voz. Por exemplo, um filho vem pedindo, pai, mãe, eu quero ir para um passeio da escola. A mãe, se é simbiótica, vai falar que não, que é perigoso e tal. E o pai vai dizer, não, é legal, vai sim, porque você vai se divertir, vai conhecer pessoas novas, né? E aí o filho, ele fica no meio dessa confusão, porque a mãe fala que não, o pai fala que sim, e isso não é legal. Então a orientação que nós damos é que os pais precisam primeiramente conversar entre si, e quando forem dar a sua resposta para o filho, que seja uma resposta dos dois, que seja uma resposta assim, olha, nós decidimos isso para você. Então, isso com certeza é uma orientação que cabe a todas as famílias, mas primordialmente à família mista. Uma outra orientação é que os cônjuges precisam entender de que o casamento, de que essa bagagem hereditária, ela não vai mudar do dia para a noite, que é preciso ter paciência, que é preciso ter também a tolerância e que eles precisam sentar e conversar, abrir essa bagagem hereditária invisível e falar, olha, na minha família de origem eu tive essas regras, eu tive essa orientação, eu tenho essa forma de ver a vida e agora, o que nós podemos fazer com as nossas diferenças, né? Então o aconselhamento que nós damos é exatamente esse, sentar, conversar e entrar em um acordo. Eles vão continuar sendo misto? Vão. Cada um vai continuar tendo essa característica predominante de cismático e simbiótico. Mas eles vão ter a oportunidade de pegar aquilo que é positivo e permanecer na família e aquilo que é negativo descartar ou construir novas pontes para que essa família tenha um relacionamento super saudável. Essa é a dica da família mista.